Hoje, você que está aí na sua casa, você que está presente. No domingo nós fomos abençoados com a palavra de Deus. E hoje nós vamos também ser abençoados. Você vai, primeiramente, vamos ler a Bíblia. Vai em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, você vai ler comigo do 1 até o 9. Então, achou aí, você na sua casa, acompanha, preste bem atenção. Eu sempre falo, preste atenção. Hoje eu quero mais atenção ainda. A Bíblia fala sobre Caim e Abel, os dois primeiros homens, filhos de Adão e Eva. Então vamos ler. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Já significa está. O pecado está à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a teu irmão Abel: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Até aí. Pai, no nome de Jesus, você pode orar. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos a tua palavra, também abrimos o nosso coração. Sabemos, Deus, que nós temos uma mente, temos sentimentos, temos inteligência, e nós, Pai, submetemos aquilo que o teu Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Aqui, meu Deus, fala do primeiro assassinato, da primeira família. 4 pessoas, 2 irmãos apenas e um mata o outro. Deus tem segredos, revelações que o Senhor quer colocar na nossa vida, porque nós temos uma família. Mudou-se os tempos, mas as famílias continuam. Infelizmente, Pai, quantos assassinatos existem entre familiares próximos, filhos que matam pai, pai que matam filho, irmão que mata irmã, irmã que mata irmão. Deus, esta peste, Pai, essa maldição, meu Deus, tem alcançado muitas famílias. Ou se não chega a morte, mas chega a separação. É tanta família separada, tanto filhos bastardos sem pai, que não conhece o pai, que não conhece a mãe. Deus, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, meu Pai,
venha nos fortalecer, como pai, como mãe, como filho, no pleno século 21, meu Deus. Que o teu Espírito, Pai, com calma, inteligência e sabedoria, venha nos adestrar nessa noite. Venha nos adestrar nessa noite. Quantos filhos, meu Deus, matando os pais. Quantos pais matando os filhos. Mães que deixam as crianças jogadas, meu Deus, pelos cantos da vida. Deus nos ajuda. Nos fortalece e protege a nossa família, os nossos filhos. E declaramos mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa, Pai, quem está aqui. Abençoa quem está em casa. E os que vão assistir depois, Pai. Que todos sejam alcançados, Pai, por revelação, poder, graça, cura e libertação. No nome de Jesus. Amém. Diga amém. Pode se assentar. Eu vou com calma e vou até onde der. Porque o objetivo maior hoje é de você aprender. Principalmente você que é pai, você que é mãe, e você que é filho, você que é filha. Por quê? Porque nós temos uma família. Nós temos uma família, nós moramos em uma casa. Você tem uma família, você mora em uma casa. E essa ministração, esse estudo, eu já anunciei faz tempo, já que Deus me falou. Eu não estava assim com muita coragem de passar, mas até que o Espírito Santo me convenceu. Porque é uma continuação da criação que nós fizemos na quarta-feira passada. E hoje nós chegamos na primeira família. Pai Adão, mãe Eva e os primeiros 2 filhos, Caim e Abel. As ordens são muito importantes e os nomes mais ainda. Porque se você ler correndo, é triste, né? O irmão matou o irmão. Mas a pergunta é: por que Caim matou Abel? Hoje as pessoas nem ligam, porque falam, matou fulano. Milhares de pessoas foram assassinadas hoje. Só que naquela época não tinha 7 bilhões de pessoas na face da terra, tinha 4. Então de 4 mata 1, 25%. Então foi um abalo. E infelizmente esse abalo continua balançando até os dias de hoje. Por que Caim matou Abel? Essa é a pergunta e o Espírito Santo vai responder para você e convencer você. Também tem um subtítulo: o que Eva não entendeu. O que Eva não entendeu. Porque é muito difícil você desligar o filho da mãe e do pai. Sempre algumas coisas do pai ele vai ter, sempre algumas coisas da mãe ele vai ter. Até na fisionomia é uma mistura. Mas também tem muito a ver sim na personalidade, a própria ciência, faz o DNA, não, você é pai, você é mãe e uma série de coisas. Tudo isso tem uma influência muito grande. E às vezes, se você já tem filhos grandes, crescidos, você vê que tem certas coisas que você faz, que você gosta, que o teu filho faz e gosta. E as coisas boas passam e infelizmente as coisas ruins também passam. Então, por que Caim matou Abel? Uma curiosidade, marca aí. E o que Eva não entendeu? O que Eva não entendeu? Por que Caim matou Abel? É a pergunta que vai persistir. Por que Caim matou Abel? Será que Eva se enganou sobre a identidade do primeiro filho? Será que Eva, ela se enganou sobre a identidade do seu primeiro filho? Você veja que você vai aprender uma coisa: foi ela que escolheu o nome. Você veja que Jesus, quem escolheu o nome foi o anjo, foi o próprio Deus, falou: você vai ter um filho e vai chamar Jesus. João Batista, Isabel, você vai ter um filho e ele vai chamar João. Você sabe que Batista não tem nada a ver com o nome dele, é Batista porque ele batizava, o nome dele era João. Então, Eva era a mãe.
Será que ela se enganou sobre a identidade do seu primeiro filho? O livro do Gênesis representou a quebra de muitos mitos primitivos. Haviam muitos mitos, e ainda até hoje, se a pessoa for ignorante, ainda tem muitos mitos primitivos, mas quebrou muitos mitos e substituiu o caos do paganismo com a luz da fé em um único Deus. Em um único Deus. Hoje a maioria do mundo acredita em um único Deus, cuja vontade é suprema. Cuja vontade é suprema. Se você trabalha às vezes em um departamento, o teu chefe fala para você, olha, faz isso, 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 isso. Eu passei por isso, eu vivi 36 anos dentro de empresa. Aí você fala, não, vou fazer assim, assim, assim. Aí ele falava, por conta e risco seu. Se der certo, você vai ganhar moral. Se não der certo, você pode perder o emprego. E um dia eu quase perdi o emprego. Porque eu apostei num projeto e não funcionou. E eu levei uma ensaboada que eu nunca mais esqueci na minha vida. Porque eu quis assumir sozinho. Eu deveria ter colocado o meu chefe junto naquele projeto. Mas uma coisa que por que eu falei isso? Para ficar mais fácil para você entender. Eva, quando ela gerou, preste bem atenção, que é muito forte, você vai ouvir. Eva, durante a gestação, ela ficou impressionada, poxa, Deus criou Adão da terra, e agora fez a mim da costela dele. Uau! Ela achou tremendo aquilo, ela conviveu com Deus, ela achava aquilo fantástico. Mas também, preste bem atenção, hoje, a pessoa está barrigudinha, daqui a pouco fala, daqui a pouco vai ter um filho. E é normal, hoje é normal. Hoje é normal. Naquela época não, porque foi o primeiro filho, ela gerou o primeiro filho. Então preste muita atenção, E ela teve um posicionamento que hoje nós vamos ver nas Escrituras, que ela, vou usar umas palavras simples para você entender, meio que colocou, como eu fiz no caso, quando eu citei esse exemplo, eu pus a pessoa responsável que poderia segurar aquilo, eu pus que meio para escanteio, e eu não deveria ter feito aquilo. E Eva, durante a gestação, ela, principalmente quando o filho nasce, por isso que eu falei, será que ela se enganou com a identidade do primeiro filho? Ela meio que colocou, digamos assim, Deus para escanteio. Então aí já vai começar a responder, por que Caim matou Abel? Tem gente que acha que eles cresceram junto, eram amigos, papá, lá. Chegou no dia, Deus gostou de uma oferta, não gostou da outra, ficou cabreiro, falou, vou matar ele. Não, isso aí começou desde quando ele estava no ventre da mãe, desde o dia que ele nasceu. Desde o dia que ele nasceu. Então vamos caminhar aqui para você entender, mas para a hora que der o horário. Então o livro do Gênesis, ele substituiu o caos do paganismo com a luz da fé em um único Deus. Romanos é um único Deus de vontade suprema, como temos visto. Agora você que é cristão, eu sinto que o Espírito está com você. Se fosse nós, esse casal, se você fosse Adão e tua esposa fosse Eva lá, tal, com Deus, não seria o correto até de repente falar, Deus, eu estou gerando aqui, vai nascer, o senhor tem uma sugestão de nome, o que o senhor me orienta? Colocando, é a mesma coisa hoje, Salmo 127, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edificam. Por que tem muita briga, muita confusão? É a ausência de Deus. As pessoas, elas escolhem os nomes das crianças, dos filhos, e enfim, vai cuidando do jeito que quer. Não digo talvez você não, mas a maioria. Então, Deus, ele é um Deus de vontade suprema. Nós temos que entender que Deus é supremo. Deus, ele é supremo. Deus, ele é supremo. Romanos 11:36, eu vou ler para você. Porque dele e para ele,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que palavra, não tem o que discutir isso aqui. Não tem o que discutir. Os primeiros capítulos de Gênesis criaram uma revolução no pensamento religioso da época e eventualmente causaram um colapso nas ideologias antigas, com sua substituição pela crença monoteísta. Todos vocês sabem que monoteísta é acreditar em um Deus só. Ainda existem países que têm um Deus para cada pessoa. E esses países, se um dia você tiver o prazer ou o desprazer, não sei, de visitar, você vai ver que tem muita confusão. Tem muita confusão, você sente no ar isso. Parece que eles não se entendem. Então volte aqui. Por quê? Porque não tem um Deus monoteísta. Mas em adição a essa revolução, em nossos conceitos sobre Deus, esse capítulo também nos oferece um profundo olhar para dentro do significado da natureza humana. Marque aí. Então, esse capítulo vai fazer, nós vamos mergulhar, eu vou repetir para você aprender. Um olhar para dentro. Esses capítulos também nos oferecem um profundo olhar para dentro do significado da natureza humana. Quem estuda psicologia, estuda muito sobre o quê? Sobre a personalidade humana. A personalidade humana. Então preste bem atenção. Então nós vamos mergulhar. A natureza humana, ela é complexa. Escreve aí. Ela é complexa com Deus. Você é uma pessoa complexa. Tem hora que você não olha no espelho e fala assim, eu não me entendo. Agora imagine quem não tem Deus. Preste atenção. Se nós às vezes falamos, ufa, estou perdido. Se você quer marcar, estar perdido é ruim. Escreve aí, estar perdido é ruim. Não saber que está perdido é pior ainda. Você fala, ufa, estou perdido, é ruim. E não saber que está perdido é pior ainda. O mundo, a maioria das pessoas hoje estão perdidas e não sabem. E não sabem. Porque quando você sabe que está perdido, está mais perto da saída. Mas enquanto você não admite que você está perdido, e a maioria não admite, e elas estão perdidas no labirinto da alma delas, elas não se entendem. A pessoa fala, eu não entendo com a minha esposa. Mas ele não se entende nem com ele. Eu não entendo com meu filho, mas ele não entende nem com ele mesmo. Vai se entender com quem? Não tem como entender. Eu não dou bem em trabalho nenhum. Se não se dá bem com ele, não vai dar certo em lugar nenhum mesmo. Porque a primeira pessoa que você se relaciona é você mesmo. Se eu levanto de mau humor, coitado daqueles que estão por perto. Se eu estou cansado de mim mesmo, coitado daqueles que estão por perto. Então volte aqui comigo. A natureza humana é complexa com Deus, imagine sem Deus. Eclesiastes 12, 6 e 7 diz assim, lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como deu. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Aqui, Salomão já tinha passado de Provérbios há bastante tempo. Essas colocações aí de Provérbios você pode estudar, são todas palavras de final de destruição. O que a Bíblia nos ensina sobre Caim e Abel? O que a Bíblia nos ensina sobre Caim e Abel? Então nós estamos na primeira família. E eu não sei porque, eu tenho certeza que esse aqui não é fácil de entender, mas vai nos ajudar. O que a Bíblia nos ensina sobre Caim e Abel e sobre a natureza?
Marca aí, natureza. O peixe vive dentro da água. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Um animal que vive no seco, se você jogar na água, ele morre. É questão de natureza. É questão da natureza. Nesse texto inicial da Bíblia, em sua definição, os humanos são imperfeitos. Então, primeira coisa que nós temos que conviver, admitir para poder melhorar. Como eu disse para você, estar perdido é ruim, não admitir que está perdido é pior ainda. Então, nós somos imperfeitos. E nós temos uma facilidade de querer cobrar a perfeição dos outros, mas nós somos imperfeitos. E nós temos que admitir que nós somos imperfeitos. Porque quando se admite, tem conserto. Quando não se admite, antes de você querer curar uma pessoa, primeiro você pergunte para essa pessoa se ela quer desistir das coisas que a deixa doente. Das coisas que a deixa doente. Então, é uma decisão que ela tem que tomar. Eu não posso tomar uma decisão de uma pessoa e falar, você está preso e você vai ser liberto. Não funciona, é a pessoa que tem que querer sair. Eu posso até pagar, abrir a janela, a porta da cadeia, e a pessoa pode decidir não sair. Pode decidir não sair. A porta está aberta, mas ela decide não sair. Ela decide não sair. Então, nós temos que admitir que somos imperfeitos. E que nós possuímos diversas fraquezas. Às vezes a pessoa quando quer mostrar forte, mas ela é fraca. Então nós temos fraqueza. Nós temos fraqueza. Só cobra perfeição do ser humano quem não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. E a primeira coisa que fazem é quebrar regras. Presta atenção. A primeira coisa que faz é quebrar regras. Demonstrando não o poder, mas a fraqueza. Querem demonstrar que podem escolher entre obedecer e desobedecer a Deus, mas isto tem consequências. Se por um lado a liberdade é o que nos faz humano, a liberdade nos faz humano, outra coisa muito importante, a possibilidade de se comunicar com Deus. Qual seria a nossa grande vantagem em relação a todos os outros animais? Se você estiver na África e encontrar com um leão, o que você vai fazer? Você vai correr, senão você vai virar janta para ele. Você vai correr. Então, qual é a nossa, se você for medir força com um elefante, qual é a nossa vantagem? É que nós podemos comunicar com Deus, e tudo que o diabo quer fazer é quebrar essa comunicação. A maior diferenciação nossa, porque você não acha o sapo super esquisito? O sapo acha você também super esquisita, super esquisito. Você não acha o pernilongo um bicho chato? O pernilongo acha você chato também. Ele entrou na casa, você já pega o SBP e vai em cima dele. São reações. Só que eles não podem comunicar com Deus, mas nós podemos comunicar. Nós podemos ter a mesma linguagem de Deus, a mesma mente. Filipenses 2:5 fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nós podemos melhorar muito o ambiente da nossa casa, nós podemos sim mudar muito o ambiente da empresa que trabalhamos, nós podemos sim mudar a nossa nação, por que não? Por que não? Só José que mudou a nação? José não está mais aqui, mas nós estamos, e Deus é o mesmo. Dê um aplauso a Deus se você crê. Você na sua casa também pode aplaudir. Deus está mudando a tua história. Então vamos lá. Continuando aqui. Se é a liberdade que nos faz humano. Por outro lado, o abuso da liberdade, marque aí, o abuso da liberdade pode nos lançar fora do paraíso. Na tua cabeça, Adão e Eva não eram livres? Meu Deus, queria eu estar lá. Não precisar trabalhar, comer de fruta, comer tudo do bom e do melhor. É só de uma arvorezinha lá no meio, lá que eu não vou comer dela e pronto. Mas o abuso da liberdade, muitas vezes nós abusamos da liberdade.
Escuta isso, o abuso da liberdade. O abuso da liberdade pode nos lançar fora do paraíso. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O excesso de liberdade, podemos deixar fora as promessas de Deus. Muitas promessas de Deus, elas só se cumprem dentro de um espaço em que Deus determina. Só que muitas vezes, sou filho, tal, liberdade, faço o que eu quero, vou a hora que eu quero, faço o que eu quero. Ok, de repente, aquela história que eu falei para você, está perdido é ruim, não saber que está perdido é pior ainda. De repente, nós perdemos. Excesso de liberdade pode nos deixar fora das promessas de Deus. Diga misericórdia. Por que de vez em quando vem umas convocações? É jejum, é oração, é ler Bíblia, vai para o culto, vai para a célula. De repente você fala, meu Deus, o que é isso? É Deus mantendo você dentro de um limite para Ele operar as promessas dEle. Porque se sai fora desse raio, Deus não vai operar. Deus não vai operar. Entenda isso. A chamada de Deus, os cortes de Deus, é para nos manter dentro do propósito dele. Você viu os 11 que ficaram com Jesus? Judas pegou, saiu sozinho e foi embora, e você sabe o que aconteceu. No dia desse nós já pregamos sobre isso. E você veja que Deus não correu atrás dele. Deus não correu atrás dele. Ele saiu do lugar que ele não podia sair. E saiu sozinho. Sabe aquela história, a pessoa fala, não, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Judas pensava desse jeito. Mateus 25, 11, eu vou ler para você. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu, presta atenção, está escrito na Bíblia, você tem Bíblia. Ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Veja que eram 10 virgens e 5 chegaram meio em cima da hora. O negócio de estar sempre em cima da hora é um perigo. Chegou em cima da hora e falou, não te conheço, não conheço vocês, não conheço. Por que Caim matou Abel? Pergunto para você de novo, por que Caim matou Abel? A natureza humana é o assunto principal da história de Caim e Abel. O problema está no que? Na natureza humana. Natureza humana. Natureza humana. Não podemos esquecer que ninguém nasceu santo. Só você lê a Bíblia. Nascemos já com pecado. Já nascemos com uma carga na nossa costa. Então, a natureza humana é o assunto principal da história de Caim e Abel. Você que já está um tempo com Jesus, você mesmo tem que ir se analisando. Por exemplo, eu vejo a minha vida. Muita coisa mudou. E digo, para melhor. Por quê? Porque é um processo do trabalhar de Deus. O oleiro, quando ele pega o barro está sem forma. E na mão dele, na agilidade da mão, dos pés, ele vai dando forma. E é um processo. Toda promessa é um processo de Deus. E só vive os propósitos quem suporta os processos de Deus. Os processos de Deus, às vezes, são longos, são doloridos. Veja José para governar 13 anos. Será que algum de nós aqui aguentaria aqueles 13 anos que José aguentou? Talvez não. Hoje em dia, qualquer coisinha que tem, a pessoa já não quer fazer mais as coisas, já vira as costas, já vai embora, já fui ofendido, já me maltrataram, não me obedeceram, tal. E quer viver o que está escrito ali, mas não vai viver mesmo. Deus, ele continua fiel. E ele não vai mudar a palavra dele só porque nós queremos. Então, continue aqui comigo. A natureza humana é o assunto principal da história. Com certeza nós terminaremos na quarta. De Caim e Abel. Principalmente na descrição da natureza de Caim.
muitos crentes ficam discutindo sobre as ofertas que Caim e Abel entregaram a Deus. Ora, a oferta era só um ato. A própria Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. O ofertante sempre é mais importante do que a oferta. O ofertante sempre é mais importante do que a oferta. A oferta é apenas um ato. É apenas um ato. Vamos seguir aqui. A própria Bíblia diz, como eu já li para você, atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. Está no versos 4 e 5, capítulo 4 que nós lemos. Para Deus o ofertante sempre será mais importante do que a sua oferta, seja ela grande ou pequena. O que Jesus falou daquelas moedinhas que a viúva jogou lá? Ele exaltou as moedas ou exaltou a viúva? A viúva, aquela senhora de idade, ele disse, ela deu tudo quanto ela tinha. E o outro que dava quantias altas, ele falou, eles estão dando porque está sobrando. Então veja, aí você é muito importante para Deus. O que eu quero nesse momento que o Espírito Santo te alcance? O diabo, ele tem muita facilidade de jogar você diante de um espelho e falar, está vendo como é que você é feio? Está vendo como você, brancão dessa altura, está vendo como você é feio e bonito? É aquele moreninho que passa sempre lá na rua. Aí pega você, está vendo? Você está meia quadradinha, meia redondinha. Bonita aquela magrela. Aí pega a magrela e fala, está vendo? Bonita aquela gordinha. E é assim, o diabo ele veio para infernizar. Olha o teu cabelo curto, olha o cabelo bonito, é o comprido. Aí o comprido fala, olha você, olha o bonito, é o curtinho. Ele ciranda em volta do ser humano. Ele ciranda. Ele ciranda. Ele ciranda. O próprio Jesus disse para Pedro, o diabo está cirandando, querendo peneirar vocês. Mas eu orei por vocês e Jesus é intercessor seu. Você não vai cair na esparrela do diabo. Você não vai, porque o teu intercessor é muito forte. Ele é muito forte. Ele vai mostrar toda a beleza que você tem. Ele vai mostrar toda a natureza que ele está trabalhando. Ele está ponteando para a tua natureza um dia poder viver no céu. O objetivo de Jesus é te ver no céu. Ele está ponteando você, como ponteou José para governar o Egito, para fazer um favor para Deus, para as pessoas não morrer de fome. Continuando aqui. De novo a pergunta. Por que Caim matou Abel? O que motivou que ele agisse de forma como agiu? O que motivou ele a agir dessa forma? Ele matou o irmão, literalmente ele matou o irmão. Os maiores escritores seculares, preste atenção, tem muito livro, se quiser que não falta livro, mas eu prefiro ainda a Bíblia. Eu ainda prefiro a Bíblia. Eu prefiro a Bíblia ainda. Mas tem muitos livros, e principalmente os escritores seculares, que descreve Caim em termos muito simpáticos. Muito simpático. Caim, tem livro que fala que Caim foi rejeitado. Quando nasceu Abel, toda a atenção foi para Abel, rejeitaram Caim, mentira. E vendem muito livro, ganham dinheiro, enganam muita gente. Então, muitos escritores descrevem Caim como sendo vítima da sociedade daquele tempo. Ora, quem que era a sociedade daquele tempo? Papai, mamãe, papai Adão, mamãe Eva e o irmãozinho Abel. Coitado, né? Sofria na mão desses três, então, foi o filho rejeitado, você... Nem vá atrás que não compensa, tá? Mas você vai encontrar livro falando que ele foi rejeitado, que esperou muito tempo pelo amor dos seus pais, que não aconteceu. Um filho que nunca conseguiu fazer o que era correto.
uma trágica história, uma trágica história real. Porém, o Caim bíblico é uma figura, marca aí agora, o Caim bíblico é uma figura, um personagem muito mais enigmático do que você imagina. O que é enigmático? É uma pessoa misteriosa. Judas era bem misterioso. Então vamos lá. E nós sabemos pouco de Caim. O que você sabe de Caim? Pouco. O que você sabe de Judas? Pouco. Você conhece algum Judas? Não na atitude, eu estou dizendo no nome. Não tem. Até o nome dele desapareceu. Você conhece algum Caim? Diz que existe, mas eu não conheço. Então vamos lá. E nós sabemos muito pouco sobre Caim. A partir desse ponto da mensagem, redobre a tua atenção. Então, redobre a tua atenção. É que eu nem dirigi em serra, né? É emocionante, mas você tem que tomar muito cuidado. Porque Deus vai falar coisas sérias e fortes para você. Deus já tem a sua atenção. Ele já tem a tua atenção. Então, Deus vai falar coisas fortes. Porque isso aqui, nós estamos falando, nós estamos no seio da primeira família. Primeira família. O que aconteceu com a primeira família? Repito, nós sabemos muito pouco sobre Caim. Primeiro homem, presta atenção agora, primeiro homem gerado por humanos. Aí estão ali. Quem fez Adão? Deus. Quem fez Eva? Deus. Então agora está vindo um aqui. Nós estamos gerando. Nós estamos gerando, presta atenção. O primeiro homem gerado por humanos. Eva, sua mãe, deveria ter um orgulho extraordinário dele. Um orgulho extraordinário. O primeiro filho, primeira espécie humana, gerada por humano. Não foi Deus que fez. E aqui que vem algo muito forte, já já você vai aprender. Então vamos lá. Eva, sua mãe, deveria ter um orgulho extraordinário dele. Ele também se orgulhava dela. 1 Pedro 5,5 fala o quê? Que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Não é por acaso que está escrito. Se você quer marcar, 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá. Fica concentrado aí. E ela proclama. Quem que proclama? Eva. Conheceu Adão, a Eva, sua mulher. Presta atenção. Estou lendo a Bíblia. Passo a passo, eu vou bem devagarzinho. Olha a sequência. Quando Eva, sua mãe, deveria ter um orgulho extraordinário dele. Ele também se orgulhava dela. Quando Eva dá à luz ao seu primeiro filho, preste bem atenção. Ela dá o nome a Caim. Quem que deu o nome? Foi Deus? Não, foi ela que deu o nome. É quando eu falei para você, é por conta e risco seu, você que está dando o nome. Primeiro filho, Deus fez o meu marido, Deus me fez de uma forma extraordinária. Deus, o que o senhor acha? Que nome? Né? O senhor vai estar aqui no nascimento. Enfim, trazer Deus para o evento. Trazer Deus é que nem um culto sem Deus, que nem um congresso sem Deus. Não vale nada. Não vale nada. Então, volte aqui. Então, ela dá o nome a Caim. Ela proclama e conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, se você quiser marcar, eu deixo, tá? Canite,
K-A-N-I-T-I. Esta foi a palavra hebraica que ela disse, kanit. Kanit. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Não é Deus falando, é Eva falando. Olha só, kanit. Depois você pesquisa, estuda, é muito bom. Ela está dizendo a tradução: produzi um varão. Eu produzi um varão. Ela não está dizendo Deus produziu. Deus, não. Eu produzi, fui eu que fiz, eu gerei. Deus fez Adão, fez a mim, e agora o terceiro da linhagem, fui eu que fiz. Esta palavra, a tradução é produzir um varão, um homem. E ela segue dizendo, com o auxílio de Deus. Eu não sei se você trabalha numa empresa, mas de repente tem lá o escriturário, tem um auxiliar. Então você que é responsável. O auxiliar não aparece nem o nome dele no projeto. Ele só te auxilia. Agora veja bem. O que Eva fala aqui? Com o auxílio de Deus. Então ela está se colocando numa posição acima de Deus. Está dizendo, Deus está me auxiliando. Eu gerei kanit. Esse é muito forte, é original. Por isso que quando você consegue ir na raiz, diz muita coisa. Explica muita coisa. Por que Caim era revoltado. Porque você está começando a compreender a natureza de Caim. Totalmente o contrário do que o mundo escreve a respeito dele, que era um pobre coitado. De coitado ele não tinha nada não. Então volte aqui. Com auxílio do Senhor, olhando para o texto original em hebraico, a palavra usada para o termo criar ou produzir é o verbo kanit, que contém, olha só, que contém as letras que formam o nome Caim. Que contém as letras, kanit, que contém as letras que formam o nome Caim. Na verdade, se nós fôssemos escrever o nome certo, você quer escrever aí, você está anotando? É K de quilo, tá? K-H-Y-I-M. Esse é o original. Então, produzir, do verbo kanit, que contém as letras que formam o nome Caim. Toda atividade criadora vem de Deus. O verbo bara, que é o verbo criar, é exclusivo de Deus. Ninguém cria nada. Até hoje não teve um homem na face da terra que criou algo. Sempre eles transformam. Para fazer o avião, eles precisam de materiais para fazer essa cadeira, para fazer esse microfone. Sempre foi assim. O homem não consegue criar nada. Só quem cria é Deus. Mas aqui Eva assume o lugar que não era dela. Ela assume o lugar que não era dela. Toda atividade criadora vem de Deus. Criar é um verbo exclusivo de Deus. Eva, que foi criada do corpo de um homem, agora produz um homem do seu próprio corpo. E Eva faz essa declaração que se lida da perspectiva do texto original hebraico. Kanit, Ish, Het, Yavé. Produzir um homem com o auxílio de Deus. Esta é a frase, se você quiser escrever. Kanit, Ish, Et, Yavé. Produzir um homem com o auxílio de Deus. Então ela fala, esse homem fui eu que fiz. Deus só me auxiliou. A participação de Deus é auxiliar. Quantas famílias hoje que Deus é simplesmente um auxiliar? Nem cozinheiro é auxiliar de cozinha. E isso explica muito o fracasso das pessoas. Isso explica muito o fracasso das famílias. Produzir um homem com o auxílio de Deus. Observe que ela assume a titularidade da criação e deixa Deus em segundo plano.
ela deixa Deus em segundo plano. Não poderia dar certo. Não poderia dar certo. O diabo já tinha aprontado com Adão e Eva. A cobra só estava mais experiente. Derrubou o marido, derrubou a esposa. Agora eu vou fazer o irmão matar outro irmão. E fez. Porque lá ela ficou desatenta. Eva conversou com quem não deveria conversar. Ouviu quem não deveria ouvir. E deu no que deu. E de novo o inimigo vem e consegue de novo aprontar para cima dessa primeira família. E o diabo continua do mesmo jeito, um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Então daqui a pouquinho nós já vamos parar e orar. 5 minutos. Quarta-feira com certeza nós terminaremos. Produzir um homem com o auxílio de Deus. Observe que ela assume a titularidade da criação e deixa Deus em segundo plano. De novo, Salmo 127. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Veja que a Bíblia reconhece que nós estamos trabalhando, as pessoas trabalham, as pessoas ralam. Tem gente que fala, meu Deus, eu fiz tudo pelo meu filho. E olha no que deu. Filhos que ficam com raiva do pai, e o pai e a mãe são pessoas excelentes. Fala, meu Deus, por quê? Porque o diabo está colocando a unha nessa história aí. Preste bem atenção, nós já vamos orar. Produzir um homem com o auxílio de Deus. Então ela assume a titularidade e deixa Deus em segundo plano. Você já está começando a entender o problema que Caim ia carregar para o resto da sua vida? Você está entendendo? De repente falar, eu vou parar aqui, na semana que vem a gente termina, mas a oferta foi a gota d'água. Só foi a gota d'água. É isso que eu falo para você, às vezes, de repente, essas barragens que se romperam. Foi do nada. Nós passamos lá, estava tudo ótimo. Outro dia rompeu. Mentira! Você faz muito tempo já que corria risco. Muito tempo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Talvez seja até uma palavra difícil de ouvir. Mas necessária. Ela assume então o comando do projeto Caim. E ele ia carregar isso para o resto da vida. Logo depois que ele mata, o que Deus fala? Caim, tu tem uma marca que tu vai carregar para o resto da tua vida. Ainda Deus quebra o galho, né? Não vou permitir que mate você, você pode continuar lendo a história. Mas Deus falou, você tem uma marca que você vai carregar para o resto da tua vida. Isso aí ninguém vai tirar das suas costas, não. E olha para nós orarmos. Provérbios, capítulo 16. Para nós já fazermos a oração. Provérbios, capítulo 16. Eu vou ler para você 1, 2 e 3. Marca aí na sua Bíblia. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Deus, estou barrigudinha, está vindo um filho, o que o senhor acha? O senhor tem alguma sugestão de nome? O que o senhor me aconselha? Não. Ela coloca Deus de escanteio. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Deus, eu estou pensando em colocar o nome do meu filho, Caim. O que o senhor acha? Não, de jeito ou maneira. Esse nome não serve. Pode mudar de nome. Talvez não acontecesse isso.
mas não perguntou. Pelo contrário, ele é só um auxiliar. Ele está só me auxiliando. O titular aqui sou eu. Quem está formando sou eu. Deus está só me dando uma assistência. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. E vamos parar por aqui. Fique em pé. Semana que vem a gente termina. Tem mais coisa interessante para você aprender. E não falte e não deixe de assistir da sua casa quarta-feira, porque senão você vai perder a tampa da panela. Toda panela sem tampa pode jogar fora, porque deixou de ser panela. Natureza humana. Ore pelo nome dos teus filhos. Eu sei que nós cristãos nós já temos um certo cuidado com isso, mas ore em cima do nome. Eu quero que o meu filho seja advogado. Deus, eu quero que o meu filho seja advogado. O que o senhor acha? Coloque na mão de Deus. É a melhor coisa que você vai fazer. Coloque na mão de Deus. Quando você coloca Deus no lugar dele, ele coloca você no seu devido lugar. Caim carregou uma marca pesada. Ele teve a culpa dele, nós vamos ver no encerramento desse estudo. Mas ele já tinha uma carga pesada por causa do nome Caim. O significado do nome dele era a exclusão de Deus naquele evento. A primeira pessoa gerada por um ser humano. Você imagina a perspectiva de Deus, a ansiedade de Deus, Deus ali acompanhando. Que coisa maravilhosa. É o primeiro humano gerado por humano. Que eu fico imaginando aí, de repente, não convida Deus para o parto, não pergunta do nome, e ele só me auxiliou, eu sou a titular. Como que ficou o coração de Deus? Por isso que tem muita gente que não entende. E a conversa que Deus teve com Caim: Caim, por que você está triste? Porque caiu o teu semblante. Se procederes bem, você não será aceito. Deus o aconselhou, mas não o obrigou. E Deus tinha quase que certeza do que ia acontecer. Aquilo não ia dar bem. Aquilo não ia dar bem. O que esse estudo tem por objetivo? Você tem uma família. Você tem filho. Meu filho já consagrei a Deus quando pequenininho. Maravilha, isso é muito bom. Consagre quantas vezes você puder. Ore pelo teu filho. Eu quero que ele seja médico. Que maravilha! Deus, meu filho vai ser um bom médico. Deus não vai deixar você sem resposta. E depois nós vamos ver sobre Abel. Deus, nada foge aos olhos de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos aprender: Deus não fica livrando a cara das pessoas do jeito que elas pensam que tem que ser, não. O próprio versículo que nós lemos lá de Provérbios fala que Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é justiça. Vamos orar. Você que está aqui, você pode orar. Você que está na sua casa, você pode orar. Pesa um pouco as tuas escolhas. E não é nem questão de religiosidade, mas o que eu devo comprar? Eu estou precisando mesmo, eu preciso fazer isso. Não deixe Deus em segundo plano. Você faz e depois fala: Deus, eu fiz, está aqui, Caim. Deus acho que põe a mão na cabeça: meu Deus, por que você pôs o nome de Caim? Você sabe o que significa Caim? Esse menino vai pagar caro por isso. E pagou caro mesmo. Matou o irmão, trouxe dor para a mãe e para o pai. E a vida dele, desculpa a expressão, foi desgraçada. É só você acompanhar o que aconteceu. Ele foi errante. Ele não conseguiu construir uma família sólida. Ele não conseguiu construir
um território, consagrar um território. Ele não conseguiu. Pai, no nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra. Deus nos ajuda. Nos ajuda. Deus, a primeira tentação que o inimigo foi, ele disse para Eva: se vocês comerem daquela fruta ali, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser igualzinho a Deus, talvez até um pouco melhor. Pai, a tua Bíblia, nas cartas de Paulo, por diversas vezes ele fala que nós, muitas vezes, queremos ser deuses da nossa vida, queremos ser deuses da vida de outras pessoas, e nós não somos. Perdoa, Deus, as escolhas erradas que nós fizemos. Oramos, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Oramos, meu Deus, pelo nome da rua, Pai, que nós moramos. Existem nomes proféticos, mas existem nomes, Pai, que trazem maldição, e nós já colocamos o nome da nossa rua. Não foi nós que escolhemos, meu Deus. Então perdoa se tem algo que não condiz, meu Deus, com o teu olhar para a vida dos teus filhos. Deus, nos perdoa. É como diz Naamã: Senhor, quando eu chegar no Egito, quando eu chegar, Pai, na Síria, lá vai ter o rei, e quando ele se curvar, eu tenho que me curvar, mas eu não estou curvando para o santo dele, eu estarei curvando para o Senhor. Me perdoa nisso, me perdoa. Perdoa, Deus, quando nós escolhemos coisas que não deveríamos escolher. Às vezes lemos livros que não deveríamos ler, meu Pai. Desprezamos a tua palavra e queremos entender o que aconteceu lendo livros seculares, meu Deus. As pessoas escrevem o que elas querem. A palavra revelada, Deus, é 66 livros, é de Gênesis a Apocalipse. Fora disso, Deus, não tem livro inspirado. E isso, Deus, não é nós que criamos, meu Pai. É milhares e milhares de anos, meu Deus, e nunca ninguém acrescentou e nem diminuiu a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Deus, nos liberta, Deus, de alguma reza, nos liberta, meu Deus, de alguma consagração, até mesmo, Deus, que tinha padrinho que batizava, madrinha, padrinhos, crendices, ó Deus, às vezes ensinamentos na escola, meu Deus, que era ditado pelo governo, às vezes mal intencionado, às vezes bem intencionado. Eu tenho certeza, Pai, que Eva teve a melhor intenção. Eu gerei, Deus só me ajudou, e o nome dele é Caim, mas ele não podia ter aquele nome, porque o nome dele era a sina dele, era sina de assassino, e ele assassina o único irmão que ele tinha. Não era tanto questão de uma oferta, mas ele não conseguia, Deus, ouvir o não. E quando chegou naquele dia, o Senhor disse: é hoje, eu não aceito Caim, eu não aceito a tua oferta. Não fui eu que te gerei, foi Eva que gerou. Eu não coloquei esse nome em você, foi tua mãe que colocou. Mas Deus queria consertar, dizendo: o pecado jaz à tua porta, mas você deve dominar. Se procederes bem, não serás aceito. Era Deus dizendo: Caim, olha para mim, eu posso mudar a tua situação. Mas Caim já estava acostumado com aquela natureza. Ah, meu Deus, uma criação selvagem, meu Deus, é muito difícil de domesticá-la. Ela já está acostumada com aquele ritmo de vida. É muito difícil, meu Deus, pegar uma serpente, meu Deus, e domesticá-la. A natureza dela, Pai, é picar. A natureza dela é matar. É a natureza dela. É a natureza dela. A natureza de Caim foi machucado desde o ventre, desde o seu nascimento. Canite, eu gerei um homem com o auxílio de Deus. Não, Deus, ser Senhor dos nossos filhos, ser Senhor, meu Deus, dessa igreja, ser Senhor dessa nação. Sofremos, Pai, e pagamos um preço tão alto, porque, Pai, as pessoas insistem em não ter o Senhor como Senhor desta nação.
Os homens têm boa vontade, mas 10 puxa de um lado, 20 de outro, e nós vemos as coisas piorando. Vemos o mundo afundando, meu Deus. Nos ajude. Nos ajude nas escolhas. Quantas vezes nos orgulhamos, Pai, da nossa casa, do carro, dos bens, Pai, mas a tua palavra diz que tudo é meu, minha é a prata, meu é o ouro. Paulo fala, manifesto é que nada trouxemos a este mundo e que nada vamos levar dele. Meu Deus, se briga, se separa, se mata, se guerreia, Pai, por coisas materiais. São uma palavra mal colocada hoje, meu Deus, pode gerar uma guerra. Uma palavra pode gerar uma guerra. Oh Deus, socorre o nosso coração de pai, o nosso coração de mãe, de filho, de filha. Ajuda-nos, Deus. Que tristeza o irmão matar o irmão. Como ficou o coração de Eva. Tão ruim está perdido. Pior é não saber que está perdido. Ela nem sabia porque estava acontecendo aquilo. Oh Deus, na hora que era para honrar o Senhor com o primeiro filho, apresentar como Jesus foi feito, apresentado ao Senhor, e Maria e José sabia que não era um deles, Jesus era do Senhor, sempre foi, só tinha uma missão na terra. Maria e José não se apossou daquilo que não era deles. Pela revelação daquele cego, ele diz filho de Davi. Ele não fala filho de José e Maria, é filho de Davi, aquele que veio porque ele tem um reinado. Ajuda-nos, Deus. Ajuda, Pai. Entra com cura nos lares. Filhos, Pai, revoltado com os pais, tem coisa errada, meu Deus. Venha com libertação. Pais que não amam os filhos, pais que abusam dos filhos, filhos que abusam dos pais. Meu Deus, e o projeto do Senhor vai vir aquele no espírito de Elias que converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Converte o nosso coração, meu Deus, aos filhos e os filhos aos pais. Abençoa, meu Deus, cada lar representado aqui hoje na presença. Abençoa cada lar que está ligado, meu Deus, nessa ministração, Pai. Que a cobertura da casa deles, a proteção, não seja a laje e a telha, mas seja o teu amor, a tua graça e a tua palavra. Mande anjos, ó Deus, para proteger o relacionamento, Pai. O que nos diferencia dos brutos é que nós podemos falar com o Senhor. Oh Deus, nos ajude. Humildemente nós te pedimos. Aceita as nossas ofertas. Muito mais do que aceitar nossas ofertas, Deus, aceita o nosso pedido de perdão. Perdoa, Deus, quando os nossos pensamentos, meu Deus, estão tão longe daquilo que o Senhor quer que nós pensamos. Deus, sem o Senhor, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eva não entendeu isso e pagou muito caro. E ainda hoje as pessoas pagam caro por não entender isso. Sem Deus não podemos fazer nada. Obrigado, Deus. Abençoa, meu Pai, cada sacerdote, cada sacerdotisa, cada pai, cada mãe, que cada lágrima derramada pelos seus filhos, meu Deus, a dor, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Pai, eu creio, meu Deus amado, que o Senhor é o Deus do impossível, e a Ti nós entregamos. Nós nos entregamos tudo. Entregamos tudo a Ti. É duro, Deus. É duro. Mas nós não fabricamos nada. Nossos filhos, na verdade, não são nossos. Estando perto, tão longe, são do Senhor. Então, meu Deus, guarda-os.
Obrigado porque nós podemos, Pai, gerar filhos para o Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Fortalece os pais e as mães. Fortalece no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. Obrigado, Deus. Domingo, ceia do Senhor, estaremos aqui. Se esforce para estar presente. Deus vai continuar falando com você. Que você tenha uma ótima quinta-feira. Que você tenha uma ótima sexta-feira. Semana que vem teremos um feriado na segunda-feira. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a direção e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém. Tudo eu entrego, Senhor. Tudo é do Senhor. Muito obrigado. Uma boa noite. Até domingo. Graça e paz. Se você quer dar um aplauso a Deus, pode dar. Vale a pena. Honre a Ele. Eva pagou uma conta alta que nós não precisamos pagar.